tarde ao público presente, boa tarde aos colegas vereadores, em nome da nossa colega, amiga Vilma Cid. Bom, primeiro eu quero agradecer a fala do nobre Paulo Índio, na semana passada, quando citou meu nome e falou que conhece minha história. Quero agradecê-lo. Também tenho referência à vossa pessoa. Mas eu quero falar de, mais uma vez, que o papel do agente público é representar o povo. E representar o povo que sofre, representar o povo que tem dor, representar o povo que eu não vou cansar de denunciar. Voltou a passar fome nesse país. Não vou cansar de denunciar. Palavras bonitas nenhuma vão me convencer que esse presidente é um genocida e não incluiu o pobre no orçamento. E que sobre a bandeira da corrupção usurpou a presidência do país. Porque se for falar de corrupção, eu quero falar de uma família miliciana que assumiu um esquema de rachadinhas. Sabe o que é rachadinha? É quando você pega o dinheiro do assessor e, quando não na sua totalidade, você divide com o assessor. Só que parte desse dinheiro está provado, foi quebrado o sigilo fiscal da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Está provado, porque eu não venho aqui para mentir, para falar números fictícios, para inventar, para agradar. 89 mil reais desse dinheiro foi para a conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, se for corrupção, falar de corrupção, o presidente genocida que matou, assassinou, por incompetência, 400 mil brasileiros. 400 mil brasileiros morreram pela política desastrosa desse presidente. É um genocida, sim. E não vou cansar de denunciá-lo. E além de genocida, é um covarde. Porque ganhou a eleição no esquema fraudulento com Sérgio Moro. Covarde que correu de Lula nas urnas. Mas Deus é tão misericordioso que dessa vez ele não vai escapar. Ele vai ter que enfrentar o pai dos pobres na urna. Ele vai ter que enfrentar o homem que criou Minha Casa Minha Vida. Ele vai ter que enfrentar o homem que proporcionou ao povo brasileiro voltar a sorrir. O Lula já dizia, se no final do meu governo eu tiver proporcionado ao povo brasileiro 3 refeições ao dia, eu já estarei feliz. Eu quero dizer ao presidente Lula que onde ele estiver nesse momento, ele não só propiciou isso não, ele propiciou a quebra de um paradigma nesse país. Antes de Lula, o pobre era visto como um problema nesse país. E que se tinha que crescer o bolo para depois dividir. E esse bolo nunca crescia. E Lula fez a divisão do bolo, goste dele ou não. Tiveram que trancafiá-lo, porque o covarde do presidente da República não teve coragem de enfrentá-lo na urna. Não teve coragem. E agora a farsa caiu. A justiça foi feita. E aí, Bolsonaro, pode correr. Pode correr, porque o velhinho está vindo aí e vem no braço do povo, goste ou não goste, vai voltar para governar esse país e libertar o nosso povo da miséria. Porque o nosso povo cansou de sofrer.
Porque a incompetência desse presidente acabou com minha casa, minha vida. Está tentando criar uma tal de Casa Verde e Amarela que não sai do papel. Cortou as verbas das universidades públicas. Cortou! Porque Paulo Freire dizia: eu não sou letrado não, mas eu posso falar de Paulo Freire, que foi um grande educador e nunca teve em Harvard não. O que liberta é a educação. E foi a primeira coisa que esse incompetente mexeu. Cortar a verba da educação, vereadora Vilmaci, para o nosso povo não ter direito nem o dever de pensar política. E eu quero dizer a vocês que eu estava lendo sobre Celso Daniel. Celso Daniel foi prefeito pelo meu partido. E está lá nos autos do processo que está público, a causa da morte de Celso Daniel. Agora eu quero questionar nesse plenário: quem matou Manuel Leal? Se vamos falar de assassinato, de corrupção, eu dou os nomes aos bois nesse plenário. Quem matou Manuel Leal? Tão covardemente assassinado aqui nesse chão e nesse solo. E eu não vejo nenhum paladino da moral, nenhum bonitão questionar. Não vejo questionar. Porque se for para o enfrentamento, meus nobres companheiros, nós do Partido dos Trabalhadores não temos medo de cara feia. Não temos medo de fala bonita. Sabe por quê? Porque nós somos forjados na luta do povo, na luta daqueles que sabem o preço da democracia nesse país, daqueles que sabem o preço de andar de cabeça erguida nesse país. É esta luta que nos forja dia a dia e que nos faz, nos quatro cantos desse país, defender o nosso bem tão precioso, Luiz Inácio Lula da Silva. Não venham atacar o nosso velhinho, nem o meu partido, porque vocês não têm moral para isso. Vocês governaram esse país por 503 anos e não colocaram o pobre no orçamento. E precisou um analfabeto, torneiro mecânico, que nunca teve universidade, nunca falou bonito, sempre foi tido como um excluído, governar esse país para construir 18 universidades para filho de pobre estudar. Governar esse país para fazer escola técnica para filho de pobre estudar e virar doutor, porque quem sabe a necessidade desse país é os pobres. Não adianta nenhum lacaio da elite fazer o enfrentamento a esse povo preto, a esse povo da favela, que sabe o seu papel, como Benedita da Silva negou na lavadeira de roupa, que foi senadora, governadora, e só o meu partido teria esse importante papel de ter um filho de uma lavadeira, um filho de um pedreiro como eu, ocupar esse parlamento de cabeça erguida e dizer a cara da elite: nos respeitem, porque se vocês têm medo de 2022, nós estamos ansiosos para que chegue em 2022, que faremos um encontro de contas desse país, com a representatividade de vocês, com o retrógrado, com aquele que representou a pior era da história desse país. Nunca se teve um presidente que envergonhou tanto a gente. Nunca se teve um presidente tão incompetente. Nunca se teve um presidente que o mundo não respeita. Chegou agora em um grande evento mundial e rebaixou o nosso país de forma tão vil que nos deu vergonha. É um genocida e eu não vou cansar de dizer e de denunciar. Então, para finalizar a minha fala, nos respeitem. Respeitem a história de quem mudou esse país. E dessa vez, não vai adiantar inventar corrupção. Dessa vez, não vai ter um juiz imparcial que fez um jogo sujo.
Dessa vez, vocês têm encontro com Luiz Inácio Lula da Silva, lá nas urnas, até a vitória de Lula que vai mudar esse país. Muito obrigado. Vereador Costa Mezão.